Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu quero falar aqui em rápidas palavras sobre Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. Você já ouviu falar desse nome? Esse é o personagem, a pessoa do ano. Recebeu o título de personagem do ano. É o presidente da Ucrânia. Um ex-comediante, literalmente um ex-palhaço, que fazia muitas comédias e envolvendo até mesmo a fé cristã. Fez vídeos tocando piano com os órgãos genitais que alegrava a Ucrânia inteira. Era muito querido da Ucrânia por causa das comédias e piadas que contava. De uma hora para outra, esse indivíduo se candidata a presidente e ganha. Ele ganha como presidente. A primeira coisa que ele vai fazer é se envolver numa treta com o vizinho Vladimir Putin, líder da Rússia. Ele quer entrar num tratado, numa aliança militar chamada OTAN ou NATO. Ele queria entrar na União Europeia e Putin não se importou, porque é uma aliança financeira. Agora ele queria entrar numa aliança militar. E aí desencadeou todo esse problema que a gente está vendo. Mas o interessante é que toda a Europa começou a se mover em favor à Ucrânia. Não diretamente, porque não podem, porque a Ucrânia não é membro ainda da OTAN. Se fosse membro, a Europa entrava na guerra, porque mexer com um membro da OTAN é mexer com todos eles. Mas mandando míssil, tanque, avião e muito dinheiro. Ele está batalhando contra o Putin. Para nós termos uma noção de proporcionalidade, seria a mesma coisa que um homem, um cidadão que pesasse aí seus 60 quilos, enfrentar o Mike Tyson no auge da sua força. Essa é a proporcionalidade da guerra entre Ucrânia e Rússia. Ele está recebendo apoio das nações e incentivo dos Estados Unidos para guerrear contra Putin. Putin é um homem já de seus 72 anos, se não me foge a memória. Uma doença, me parece que é câncer, para morrer, e que tem em suas mãos um arsenal nuclear que tem capacidade de destruir todo o planeta Terra pelo menos 20 vezes. Se isso não fosse o bastante, ele ainda tem uma categoria de mísseis chamada Satan II. Satan II é um míssil que, se for acionado, caixão. Ninguém para ele, porque ele voa na estratosfera. Ele não é interceptado, ele não pode ser interceptado. Ele voa da Rússia até os Estados Unidos, e quando chega nos Estados Unidos, ele consegue destruir 16 alvos ao mesmo tempo. Outra arma também muito misteriosa que ele tem é um míssil que suga o oxigênio ao redor quando ele explode. Num raio de 100, 200 metros, suga o oxigênio. É contra esse homem que ele está lutando. Comparar a Ucrânia com a Rússia é a mesma coisa que comparar uma bolinha de vidro com uma bola de futebol oficial, a proporção do tamanho. Esse homem está sendo incentivado e ajudado por todas as nações do mundo. De repente, ele está exigindo que o mundo inteiro tome uma posição, ou a favor da Ucrânia, que é a favor do bem, que é a favor da luz, como diz ele, ou
a favor da Rússia, que é a favor das trevas, a favor do mal. Só um pequeno detalhe, a Rússia é um país conservador e ultra conservador, cristão ortodoxo, não aceitam a agenda da ONU, a Agenda 30. Não aceitam a inversão de valores do Ocidente. Lá, o filho é submetido à autoridade do pai. O casamento é entre homens e mulheres. Não há gênero, não se registra cuidador 1 ou cuidador 2, é pai, é mãe. Lá, a religião radical que anda cortando a cabeça de todo mundo não tem chance. Tradicionalíssimo. Ele está chamando o mundo inteiro a tomar uma posição. Ele já falou para a ONU, aplaudido de pé, na ONU, na Comissão Europeia. Agora, Joe Biden prometeu bilhões de dólares e armamento, tá? E ele vai falar nesse dia de hoje, que hoje é dia 3 de março de 2023. Parece que ele vai ter uma conferência virtual com o presidente eleito brasileiro, para que o presidente também tome uma decisão. Ele é um judeu. E como judeu, ele não foi bem recebido por Israel. Muito menos agora por Benjamin Netanyahu. O que me estranha é que a Bíblia fala de um personagem que vai crescendo aos poucos. Vai surgir do nada, e de repente vai crescendo. Semelhantemente o que está acontecendo com esse homem. Não estou dizendo que é ele, mas uma semelhança muito fantástica. E nesta época vai ser desencadeada uma tragédia, segundo as Escrituras, por meio dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que vai ceifar a vida de 1/3 da população. 1/3 da população hoje, a população tem 8 bilhões de pessoas. Seria 2 bilhões de pessoas a morrer. Coincidência ou não, ele quer o mundo inteiro envolvido nessa treta com esse homem que tem esse poderio tremendo, que está morrendo e que poderia ter aquele pensamento: eu vou, mas levo todo mundo comigo. O interessante é que agora a China se meteu também, se aliando à Rússia. E o secretário dos Estados Unidos criticou essa aliança. A China mandou um recado para os Estados Unidos que eles não têm direito de se meter nas relações laterais da China. Ou seja, tudo está se encaminhando, ou aparentemente parece que está se encaminhando para o cumprimento de algumas profecias. Eu tenho a minha opinião bem embasada, bem estudada, bem ouvida acerca disso. Acerca desse palhaço que está chamando o mundo para a guerra. Prestem bem atenção neste homem, Volodymyr Zelensky.